Olá, alunos do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Luciano Nascimento, sou seu professor de língua portuguesa, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do gênero carta aberta. Na aula anterior, nós estudamos uma carta aberta e vimos algumas características deste gênero. Por exemplo, nós vimos que a carta aberta tem em sua função algo parecido com o poema protesto. Por quê? Porque assim como o poema protesto, a carta aberta, ela tem essa tendência a trazer um problema social, né? A protestar contra alguma coisa, se posicionar sobre determinado fato social, que pode ser uma injustiça, pode ser, né, uma causa social. Então, essa carta aberta, apesar de ser uma carta, ela não tem um caráter privativo, não é uma carta pessoal, é uma carta que é publicada em um veículo de comunicação que tem de ampla circulação, ela vai ficar num ambiente de ampla circulação. Então, a carta aberta, apesar de muitas vezes ser direcionada para uma única pessoa, o seu conteúdo não é privado, né? Esse conteúdo ele é publicado e as pessoas podem ter acesso a esse conteúdo. Com que objetivo? Com o objetivo de ganhar o apoio popular a essa causa que é defendida. Nós vimos na aula anterior a carta aberta que foi escrita à população, né, por parte do Ministério Público, um órgão do Ministério Público, e aí vocês viram que a carta aberta pode ser escrita por uma única pessoa, ou também pode ser escrita por uma entidade, como, por exemplo, o Ministério Público, e essa carta pode ser destinada a uma única pessoa, ou a uma autoridade, ou também pode ser direcionada ao coletivo, como no caso da carta sobre o Dia Internacional do Idoso, é direcionada à população. Mas qual o objetivo dessa carta ao ser direcionada à população? Para conseguir, né, o apoio popular das pessoas, o apoio das pessoas para a causa que o Ministério Público está defendendo ali naquela carta. Vocês conseguiram perceber essa intencionalidade? Então, na aula de hoje, nós vamos ver mais algumas características do gênero carta aberta e vamos também estudar uma outra carta aberta. Na aula que vem, nós ainda vamos continuar falando sobre esse mesmo tema, mas falando um pouco sobre a argumentação, que é tão importante nesse gênero, tá certo, gente? Então, acompanhe aqui a explicação e no final da aula eu digo para vocês qual vai ser o exercício da semana, ok? Então, gente, vocês peguem o livro de vocês aí na página 52 e observem esse quadro. O gênero textual carta aberta trata de um tema de interesse social e coletivo. Quando vocês estudaram lá a carta aberta sobre o Dia Internacional do Idoso, vocês perceberam esse interesse social? É do interesse social, ou seja, do coletivo, que haja políticas públicas voltadas para o idoso? Sim, né? Porque como nós vimos lá na carta aberta, a população de idosos tem aumentado, né? Então, é do interesse comum esse tipo de tema. É um instrumento para a conscientização, além de exprimir solicitações, sugestões e protestos. O produtor assina a carta em nome dele ou em nome do grupo que representa, uma associação, por exemplo. Como nós vimos na carta aberta que vocês estudaram na semana passada, tratava-se ali do Ministério Público. E destina-se a um interlocutor específico ou à sociedade como um todo, sempre considerando uma circulação pública, já que a carta será divulgada em revistas, jornais, blogs ou panfletos. Então, como a gente já viu, a carta aberta ela é escrita, né, e publicada sempre levando em consideração essa circulação pública, ou seja, ela tem que estar em um lugar onde as pessoas possam vê-la, né, e conhecer o seu conteúdo, justamente para conseguir esse apoio popular, né, às ideias que são apresentadas nessa carta. Observem também o que diz nesse outro quadro. O gênero textual carta aberta é escrito em uma linguagem formal e tem circulação pública. O que quer dizer isso? Diferente daquela carta pessoal, que pode apresentar uma linguagem informal, porque pode ser direcionada, por exemplo, a um parente, né, a um amigo. Na carta aberta,
A linguagem tende a ser mais formal, porque essa carta vai ser divulgada em um meio público, vai ficar disponível para várias pessoas terem acesso. Além disso, ela reivindica algo, né? Então, por isso, para dar esse grau de formalidade maior a esse texto, um peso maior às informações que são divulgadas, essa carta ela tende a apresentar uma linguagem formal, né? Se aproxima mais da norma padrão da língua. Seu objetivo é expor um ponto de vista e apresentar argumentos para sustentá-lo. Então, a carta aberta, ela expõe um ponto de vista e apresenta argumentos para sustentar esse ponto de vista, como vocês já puderam notar lá na primeira carta, e com certeza vocês vão notar também nessa carta que vocês vão ler e responder o exercício na aula de hoje. Em geral, a intenção de convencer os interlocutores e, indiretamente, também os demais leitores, que, conhecendo uma reivindicação válida ou um protesto, poderão fazer pressão social para que essas manifestações sejam atendidas. Então, isso aqui, é o que eu falei para vocês, tanto na aula anterior como no início dessa aula. A carta aberta, ela tem a intenção, sim, de convencer a pessoa ou a entidade para a qual ela é direcionada, inicialmente, mas ela também tenta convencer as outras pessoas que têm acesso a esse conteúdo a se juntar à causa, né? A defender essa causa que é apresentada, né? Fazendo uma espécie de pressão social para que essas reivindicações que aparecem no conteúdo da carta sejam atendidas com mais facilidade. Perceberam aqui a importância da carta aberta? Como isso pode ser uma ferramenta útil na sociedade atual? Então, gente, sabendo dessas informações, agora vocês vão pegar o livro de vocês na página 53, o livro de língua portuguesa na página 53, onde vocês vão encontrar essa leitura 2, que é outra carta aberta. Aí diz assim: a carta aberta reproduzida a seguir foi publicada em um jornal distribuído na região de Nova Lima, município próximo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Leia e responda às questões. Então, vocês vão ler essa carta aberta, que é a carta aberta aos homens de vida pública e boa vontade. Vocês vão ler essa carta e vão responder os exercícios que estão a partir da página 56, né? A leitura da carta vai até a página 55, e na página 56 vai ter o exercício refletindo sobre o texto. Vocês vão responder da questão 1 até a questão 7, tá certo? Que finaliza aí na página 57. Ok, pessoal? Então, essa é a tarefa de hoje para vocês, né? A leitura dessa segunda carta aberta e a elaboração e a resolução do exercício da página 56 e 57. Tá certo, gente? Essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem os horários da minha disciplina, que é sempre nas terças-feiras a terceira aula e nas quintas-feiras a segunda aula. Nesses horários, vocês podem me procurar, que eu vou estar disponível para esclarecimento de dúvidas sobre o exercício e também sobre a matéria estudada nessa aula. Ok, gente? Então, tchau, um abraço a todos e até a próxima videoaula.